nessa igreja há quase 20 anos. Eu não lembro do tempo que eu estive lá que se a igreja fechava no domingo. Aí eu fui terminar esse trabalho lá em casa, estava lá, se o pastor viajou e tinha uma pessoa para dirigir o mundo lá hoje. Jesus está voltando, irmãos. No dia do domingo, nós sabemos que Deus vai trazer esse crente fechado em domingo. É cumprimento das Escrituras ou não é? Que o amor de muitos, mas nós vamos ficar firmes até o fim. Deus parar de dizer até o fim. Sábado que vem, eu vou dar uma aviso já aqui, domingo, sábado que vem eu tenho aqui um almoço. E os irmãos que não foram viajar, por gentileza, estejam todos aqui sábado. Consagração das 9 às 10, das 10 às 11h30. Eu quero ouvir o testemunho dos irmãos aqui, contar o que Deus fez na sua vida durante um ano. Então eu estou avisando os irmãos que não foram viajar, que estiverem aqui, por gentileza, esteja conosco no próximo sábado aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos visitar, vamos ver. Ele nos falou de manhã que hoje eu vou estar com os passos. O professor falou um pouco aqui e teve um irmão que ele ficou comigo, foi um irmão que você fala. Aqui. Passei o dia inteiro chorando por causa disso. O pastor não gosta de mim, como assim? Me deixou falar. Salve os irmãos da paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Eu não consegui falar, mas, meu Deus, né? O que os professores falaram aqui, a partir da Josi até o irmão Edson, né? Foi bênção de Deus. Quem não veio, perdeu. Né? Digamos que foi uma das aulas mais ricas do ano, né? Porque eu até comentei com os irmãos na hora da oração, que é um privilégio a gente ter uma igreja. O pastor falou isso e eu fiquei com isso na minha mente. O privilégio que nós, da Assembleia de Deus, em Vale das Virtudes, eu vou citar assim, né? Vou ser bem específico, ainda temos, e que Deus concede à nossa igreja assim, o privilégio de ter escola dominical. Porque a escola dominical é onde nós sentamos para aprender, né? Onde nós nos reunimos. E alguns podem até ficar enganados, achar que nós viemos na escola dominical para aprender com os professores, mas na verdade todos aprendemos juntos. Deus teve misericórdia de mim e conferiu essa missão de também participar do grupo de professores aqui em IP, dando aula para os jovens. E irmãos, eu vou contar para vocês que acho que foi um dos anos mais ricos da minha vida. Foi o ano que eu mais aprendi, né? Porque Deus me deu esse privilégio de poder compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho com os jovens e eu também pude aprender com eles, não é? Às vezes a gente na condição de professor, principalmente com o público de jovens, vai achar que o jovem não sabe nada, né? Porque o jovem não quer nada com nada, mas eu tive o privilégio de aprender com eles e de ver que esse pensamento é equivocado, porque eles sabem muito, e eu peço a Deus todos os dias que tenha misericórdia dos nossos jovens, né? Porque dos jovens para baixo, ou seja, de jovem até a criancinha de 1 ano, é onde o inimigo mais investe, né? Seja nas crianças. Hoje o nosso irmão Nildo mandou lá no grupo, eu tenho certeza que todos viram, né? Todos ficam de olho lá no grupo da igreja, e ele falou sobre criação dos filhos, né? Educação dos filhos, porque o inimigo, ele investe pesado, irmãos. Infelizmente, ele investe pesado nas nossas crianças. Eu ouço relatos de quem já trabalhou na rede pública, quem trabalha, quem estuda, e sabe o desafio que é ser cristão nesse ambiente, que é falar do amor de Deus nesse ambiente,
o quanto o inimigo investe, e ele investe pesado. Eu soube, inclusive, irmãos, de uma história falando sobre esse assunto, de um filme que teve conteúdo baseado nessas ideologias atuais, né? Não preciso entrar em detalhe, de uma empresa grande, a Disney. Acho que todo mundo aqui conhece, né? E aí, na China foi proibido esse filme de passar lá. E sabe o que a Disney fez? Ela não tirou o filme do ar e nem tirou das sessões de cinema. Ela simplesmente não transmitiu lá, mas manteve o filme firme e manteve o filme transmitido em todos os lugares. E aí, com isso, a China falou: não passa mais nada da Disney aqui no nosso país. E mesmo assim eles mantiveram, eles abriram mão. A China é uma das maiores populações do mundo, é onde mais o conteúdo poderia ser visto, né? E é onde mais ela poderia faturar com o seu conteúdo. Os demais conteúdos, né? Porque nem todos os conteúdos dela são desse cunho. Porém, ela abriu mão de faturar esse dinheiro por causa desse propósito. É o propósito deles. Ela preferiu abrir mão de faturar milhões, de faturar bilhões, por conta de propagar essa ideologia. Ela preferiu não ganhar e manter firme a ideologia deles. E aí eu fiquei pensando, e no documentário que eu vi sobre isso, o pastor que trouxe esse assunto, ele nos trouxe para refletir. E nós, o quanto nós defendemos Cristo, o quanto nós defendemos a nossa fé. Olha a força que uma empresa desse tamanho investe. Ela abriu mão de faturar, que é o, digamos que é o ganha-pão dessa empresa, né? Porque toda empresa vive do faturamento. E ela abriu mão por causa disso, por uma causa. Então, eu fiquei pensando em nós, né? Hoje eu estava observando um exército aí que costuma evangelizar domingo de manhã, todo mundo deve saber quem é. Irmãos, muitos deles na rua, um em cada esquina. E eu fiquei pensando, olha o empenho, né? Por algo que para nós sabemos que é heresia, mas olha o empenho. E aí, o que nós podemos tirar de lição disso é o tanto que nós devemos nos esforçar, né? Eu vou ler um versículo aqui, antes de continuar, que está em 1 Samuel, capítulo 12, o versículo 7. Deixa eu ver se é isso. Não, irmãos, não é 12:7. Deixa eu só confirmar aqui, só um instante. É o contrário. 1 Samuel 7 e 12. Para não tomar muito tempo, já vou ler. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu achei bem pertinente a gente falar sobre esse assunto agora no final do ano, que é uma coisa que às vezes a gente até fala da boca para fora, né? Mas é porque o nosso coração está cheio do amor de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Depois de vencer os filisteus, essa foi a marca que Samuel deixou, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E graças a Deus a gente está encerrando mais um ano. E eu fiquei refletindo, né, sobre tudo que passamos nesse ano de 2022. Já está acabando, né? 2022. E eu fiquei pensando assim, graças a Deus,
o que eu tenho para contar, assim, o meu testemunho de grande bênção que o Senhor nos deu esse ano, a minha missão com os jovens, esse tema do último trimestre falou sobre liderança. E aí, a liderança à luz da Bíblia. Falamos de grandes homens, falamos até de Ezequiel, que foi o assunto dos adultos, né? Da lição dos adultos, e sobre o tipo de líder que Ezequiel fez. Ele foi um líder restaurador. Tudo começou ali naquela visão dos ossos secos, né? Que ele viu sobre restauração, que Deus mostrou para ele sobre restauração, e ele conhecia tanto a Deus, que Deus perguntou para ele: e aí, você acha que eu consigo, eu estou falando na linguagem de hoje, né? Você acha que eu consigo restaurar esses ossos sequíssimos? O Rodrigo falou aqui, sequíssimos, ou seja, é mais do que seco, né? Praticamente impossível de restaurar. E aí ele falou: Senhor, tu o sabe. Pronto, quando ele falou tu o sabe, ele já sabia. A resposta dele foi praticamente sim, porque é o tanto que ele conhecia a Deus. E aí que nós possamos ter esse exemplo, né? Nós falamos também de um principal líder, aquele líder que morreu por nós na cruz, né? Que ele viveu aqui neste mundo para nos dar o maior exemplo de liderança, que foi Jesus Cristo. A vida inteira dele foi de ensino, tanto que em alguns estudos nós podemos considerar Jesus como um grande mestre. E o que é um mestre nos dias de hoje? É um ensinador, né? É o privilégio que o Senhor Jesus nos dá como professores da escola dominical de ensinar os nossos alunos. Então, nós temos um maior exemplo. E aí, eu acho que foi a irmã Lourdes que falou comigo, nas situações da vida, nós temos que pensar sempre, seja naquele momento que nós estamos tristes, naquele momento que nós somos confrontados, ou naquele momento de ira, de revolta, nós fazemos uma pergunta, que já foi tema de um filme: o que faria Jesus no nosso lugar? A melhor maneira da gente exercitar esse pensamento de ser imitador de Cristo e nessa situação, o que faria Jesus? Porque pode ter certeza que se você perguntar isso no seu coração, o Espírito Santo vai revelar. Jesus faria dessa forma. Lembra daquela passagem? O irmão Edson estava falando de manhã, e eu fiquei impressionado com a memória dele de lembrar determinados versículos que falavam sobre o assunto que ele comentava. Então, o que é isso? É a vida com Deus, é a intimidade com Deus que faz isso com a gente, né? O Espírito Santo nos traz a memória, passagens na Bíblia, momentos em que Jesus viveu aqui nessa terra, que podem servir de exemplo para aquelas situações que nós estamos passando. Porque a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia aberta aqui com a gente lendo, é a voz de Deus falando em nossos corações. Então, seja quando nós paramos para meditar nela, ou seja quando nós estamos lembrando de algo que está nela, é a vontade de Deus, é a voz de Deus. E principalmente dos evangelhos para frente, é a vida de Jesus, que nos serve de exemplo. Então, irmãos, graças nós damos ao nosso Deus, graças nós damos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então que nós possamos ser gratos, principalmente ser gratos e viver para agradecer ao Senhor por este privilégio. E eu peço oração dos irmãos para que no ano de 2023 eu possa servir o Senhor melhor e que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e que cada um de nós possamos servir o Senhor melhor, que a nossa passagem aqui na terra é bem passageira. Então, nesse pouco tempo que nós temos, que nós possamos nos dedicar a Deus. Amém, meus irmãos. Irmão, como eu já falei sábado dos irmãos, falar mais uma vez, eu acabei de falar dos irmãos, e eu acredito que alguns irmãos vão fazer a comida lá. Me parece que é o Alexandre que vai mexer na cozinha lá, então vai ser difícil. Então, nem falar ele, a Manu, que vão conversar isso aí, talvez no sábado. Vocês estão fazendo almoço lá, não dá tempo de vocês virem aqui. Então vocês vêm hoje aqui, eu, Alexandre, depois eu mando não tinha aqui. Porque depois vocês estão fazendo almoço lá, os irmãos vocês seguram já hoje, em nome de Jesus. Se você falar derrota aqui, eu cuido do seu valor, eu vou fazer uma cadeira. Saúde, irmão, que você amém? Irmãos, eu sei que é difícil, a batalha
é grande, mas tem hora que dá desânimo, você tem casa, e hoje estava cansado, mas aí a Vitória foi plano, porque Deus é maravilhoso, gente. Te dá saúde, te dá um emprego, te dá uma família, e às vezes nós mesmos, desanimamos de vir para a igreja, mas não pode parar, tem que caminhar, porque a caminhada é aquilo que eu falo assim, é longa. E quem quer a salvação tem que buscar. Não é só agradecer quando você está nas mil maravilhas, recebendo bênção. Aí você recebe uma bênção, mas tem que vir agradecer ao Senhor e na casa do Senhor. Como o pastor falou aqui, sabe que vem. Eu até pensava que seria ontem. Aí, irmã Luz, estou com a carne aqui comprada, vem para pelo amor de Deus. Ela foi, eu fiquei até preocupado com ela. Chegou na minha casa, acho que era 10h da noite. Ela veio lá para minha casa e pegou para ela. Não fiquei preocupado que eu tinha saído do Levi. Mas eu sou grato pelos irmãos por tudo, a Deus. Esperando também que no próximo ano Deus me abençoe, que seja melhor, que está mais firme na casa do Senhor. Porque às vezes você sai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas você tem que tentar sempre estar aqui na casa do Senhor. E eu vou deixar aqui um versículo, irmão, no Provérbios, capítulo 8, 32. Aí ele fala, Jesus fala, agora, pois filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não hesiteis a ser sábios. Bem-aventurados o homem que me dá ouvido, voltado às minhas portas, cada dia esperar as obreiras na minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que aborrecem a mim e a morte. Então, irmão, aqui fala a passagem bem curta. Se você agradar ao Senhor, você vai ter a vitória certa. Mas aqueles que não agradar ao Senhor, já sabem que não vai ter a vitória certa. Não vai entrar no reino do céu. Desde já, eu agradeço a oportunidade com o Senhor. A gente pode levar uma música? Senhor, irmãos, eu vou deixar aqui bem frisado que o sábado do dia 31 não é importante o almoço, mas a consagração é muito importante para que nós possamos alimentar a nossa alma, porque nos últimos dias que nós estamos vivendo aqui na Terra, o desânimo, o cansaço está muito grande. E normalmente quando a gente convida a igreja para orar, são pouquíssimas pessoas. E nós oramos não porque nós estamos fortes e porque queremos, não, porque necessitamos mesmo. A nossa alma necessita da presença do Senhor. É verdade. Porque sem a presença não conseguiremos chegar. Os filhos de Eli, quando eles foram mortos, e ele soube, mas quando ele soube que a presença do Senhor, que a arca do concerto tinha sido levada, ele entrou em desespero. E hoje a igreja não está preocupada. Na realidade, a igreja está sem a presença de Deus e ela está aí. Às vezes no nosso vocabulário, voando. E nós precisamos dessa presença. E o pastor Tabino estava ensinando na sexta-feira sobre, hoje inclusive ele leu também, sobre o esforço. O esforço que nós temos que fazer, porque as dificuldades nós sempre vamos ter. E o Senhor ainda fala, que basta cada dia o seu mal.
Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, graças a Deus. Eu louvo ao Senhor por este ano. Foi um ano difícil, mas o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos deu graça de estarmos aqui na presença dEle, com toda dificuldade. Eu sei que os irmãos todos tiveram dificuldade, irmãos, todos tiveram dificuldade. Mas o Senhor nos deu graça de estarmos aqui. Isso é coisa boa. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando olhamos para a dificuldade, a gente fala: Senhor, não conseguiremos jamais. Mas a presença do Senhor nos ajuda, irmãos. Por isso eu quero ler aqui em Josué 1. Josué capítulo 1 e a partir do versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Oh, bendito seja o Senhor. Às vezes, irmão, quando lemos aqui, quando o Senhor falou para Josué, e quando nós voltamos lá atrás em Deuteronômio, quando o Senhor também falou para Moisés, ele sempre estava falando para o povo: esforça-te, porque na realidade tem que partir de nós. O Senhor manda nós nos colocarmos de pé, aí Ele falará conosco, só porque tem que haver um esforço da nossa parte. Quando nós nos posicionamos, o Senhor também se posiciona para nos defender, só porque tem que começar de nós. Porque às vezes nós estamos esperando que as pessoas: não, olha, eu não me esforcei porque aquela outra pessoa também não veio, não se esforçou. Não, cada um vai dar conta de si mesmo. A salvação é individual. Por isso eu vou fazer, irmão. Nós temos que colocar essa posição: eu vou fazer, eu vou me esforçar. Porque quando nós falamos assim: não, eu não vou, eu preciso ir, às vezes eu falo assim: eu não vou na oração. Aí a gente vai falar: meu Deus, vou ficar com peso para vocês na oração. E aí quando a gente se esforça, porque nós, irmãos, nós somos muito ruins. E quanto mais nós nos colocamos na posição de falar com Deus, o Senhor mostra para nós o quanto nós somos ruins. E é verdade. Nós diante de Deus nós não somos nada. Nós temos pensamentos maus. Né? Porque às vezes quando a gente olha para esse mundo, o que a gente quer fazer com eles? Ai, que todos morram. Nós não queremos que todos os bandidos, né, que eles morressem. Isso é uma verdade, porque nós somos assim. Né? Porque se eles morrerem, a gente vai ter mais quem rouba. Não é verdade, né? As pessoas maus, nós queremos que eles morram. Mas o Senhor é tão diferente de nós. A misericórdia de Deus é tão grande, irmãos, que o Senhor olha para este mundo. Como nós queremos que eles desapareçam, o Senhor fala assim: não, eles podem mudar. E quem vai levar a palavra para ele? Nós que já conhecemos esse Deus maravilhoso. Porque se eles morrerem, perdeu a esperança. Não se tem mais esperança depois da morte. Por isso que Deus, quando aqui fala, eu acho que é, eu não lembro se é Ezequiel ou Isaías, que fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E realmente, quando nós observamos isso, o pensamento de
também que fala, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, né, esfriaria. E até os escolhidos poderiam se contaminar, né? Olha, a gente fala assim, mas os escolhidos, né? Por quê? Porque podemos perder, né, nossa coroa. Se nós não vigiarmos, se nós não esforçarmos, vamos nos esforçar, irmãos. Vamos andar na presença de Deus. Ah, que coisa boa essa presença. Não deixa que a área do conceito seja levada. Não deixa que a presença de Deus vá embora. Porque nós precisamos dessa presença. Como a nossa alma necessita dessa presença. Coisa boa é a presença de Deus. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Não percamos a presença de Deus. Vamos ficar firmes. Porque quando estivermos lá no céu, oh, glória a Deus. Irmãos, pensa, olha que coisa maravilhosa. Eu fico encantada com essa palavra quando Jesus vai dizer, né? Entra, filho amado. Oh, bendito seja o Senhor. Entra no gozo eterno. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Quando a igreja estiver lá, é livre de tudo, de toda dor, de todo sofrimento, de toda tristeza. Lá a morte não pode entrar. Graças a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Hoje eu estava falando com meus pequeninos, eles ficam meio assim, como que é, né, lá no céu. Aí o Bernardo, a gente vai voar lá, vovó. Eu falei, amor, eu não sei se nós vamos voar lá, mas eu só sei que nós não vamos nos machucar. Lá não vai ter isso, meus amores. Para eles entenderem, né, o que, porque eles ficam assim, né, como que será lá no céu? Eu falei, amor, lá vai ser maravilhoso aquele lugar. Por isso eu disse para eles, vocês precisam de buscar a presença de Deus, porque irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhinhos a buscar a presença de Deus. E eles adoram, eu acho tão bonitinho, eles começam a fechar os olhos, e eles adoram ao Senhor, uma coisa maravilhosa. Isso é muito bom, porque as nossas crianças, eles têm que aprender a palavra de Deus e saber que a promessa é para eles também. A promessa não é só para nós adultos, é para eles pequenininhos, porque nós vamos ensinar todos, os pequenos, né, nós maiores adultos, todos nós vamos ser transformados e vamos viver com o Senhor lá na glória. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Irmãos, queria cantar um corinho com os irmãos. Nós adorarmos junto ao Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar
477. Ô Josias, vem aqui. Se for na vida, é Cristo que nos produz. Glória ao nome do Senhor. Vamos sentir a presença do Senhor. porque tudo isso que quer um dia vai se acabar. Muito macabra, aleluia, é a nossa vida em Cristo Jesus, para sempre essa vida. E a recomendação da palavra de Deus, no fim de ano, não tem outra, não ser essa, esforça-te e tem o quê? E para você se esforçar, você tem bom ânimo, você precisa de quê?
medita na palavra de Deus de dia e quanto mais de noite. Quando você medita na palavra, na escritura, de dia e de noite, você consegue força, você tem ânimo. Mas quando você deixa de meditar nesse livro, as pessoas espirituais se acabam. Porque ela é um alimento para a nossa alma. É a nossa alma que não tem vida, é vida para a alma. E se você não alimentar através da palavra de Deus, foi escrito. Deus falou para Josué: esforça-te e tem com ânimo. E no versículo 8, se eu estou lendo agora, não pode usar ele, que Deus fala: medita nessa palavra de dia e de noite. Para você ser forte e animado, você tem que meditar na palavra de Deus. Por isso que tem muitos crentes fracos. Eu falei que você está vendo, igual aquelas galinhas do lá do norte. Falta de alimento, que é a palavra de Deus. Não é só o pastor que tem que se alimentar, não é toda a igreja. E só se você é forte, corajoso e tem ânimo quando você vem para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar, ler, estudar a palavra de Deus. Foi isso que Deus falou para Josué. Olha o que diz aí, Josué, capítulo 1, que eu quero ler aqui, versículo de número 8, fala assim, Josué 1:8: não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar no teu caminho e será bem sucedido. Quem usa a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, ele é bem sucedido, ele é animado, ele é alegre, ele anda sempre feliz, porque anda com a Bíblia no seu coração, na sua mente. Por isso que eu li aqui nesta noite, no capítulo 4, capítulo 2 de Ageu, olha o que Deus falou aqui: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforça-te, aleluia, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus dos exércitos. Exército não é um conjunto de povo, e Deus é que comanda. Ele é o Deus dos exércitos. Nós somos soldados de Cristo, não podemos baixar a cabeça, a luz sempre ser forte, corajoso e fazer esta obra com prazer e com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que continuou falando aqui, olha. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos que peleja com a igreja, e a igreja é vitoriosa, porque ela está sempre olhando para cima. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos saída para conseguir a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse ano que estamos se dando aqui, irmão, não esqueçamos da casa de Deus para meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E tem mais uma coisa, nos diz lá em 2 Crônicas 7:14, que ser o meu povo, é o dono do exército que está falando que o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, ele vai ouvir o céu e vai dar vitória para esse exército maravilhoso. Mas o avivamento é esse: pedir perdão, ser humilde, aleluia, e sempre orando e falando com esse Deus dono de Deus. Maravilhoso seja o nome do Senhor. Deus forte é esse nosso, irmão. E o
povo acha que somos um povinho qualquer, que estamos aí esperando que venha o governo. Não. O nosso Deus Todo-Poderoso é que guarda a sua igreja. É Ele que fala. Aleluia. Anima-te. Deus não poderia ajudar nós se nós se esforçar? Ele poderia fazer isso aí. A exigência dele: esforce-te e tem bom ânimo. Quem dá força para nós, irmão, é o nosso Deus, o Deus dos exércitos. Ele que guarda a sua igreja, Ele que peleja por nós, e Ele peleja por nós se nós fizermos alguma coisa, louvando o nome dEle, adorando a Ele, e Ele pode deixar, aleluia, que eu vou batalhar com vocês. Esse é o Deus maravilhoso que nunca deixa nós sozinhos. Nunca deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus forte, aleluia. Louvado é esse nosso. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheço. Não há outro que eu conheço. Ele é forte. É tão poderoso que não precisou ninguém tirar a pedra do sepulcro lá. Só o anjo foi lá e tirou aquela pedra. Muitas vezes Satanás quer colocar uma pedra no nosso caminho, mas o anjo Senhor vai tirando tudo, porque Ele é o Deus dos exércitos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de ouvir muitos irmãos contando.